dia, meus irmãos. É bom estar de volta a esta igreja. Eu falei ontem aqui, tinha bem menos gente. Hoje estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, razão pela qual quero agradecer o convite do conselho, do pastor. E como eu disse ontem, eu estava surpreso de ver tanta gente que já passou por essa igreja. E ainda falei, quando eu entrei, éramos eu e o Abel veio depois do irmão do Salomão, que é o Eliezer, ele que era administrador da igreja, o irmão do Salomão. Depois veio o Abel, e o Abel, como o nome diz, é Abeluz Eterno Ribeiro. E de fato, né, passam pastores e tudo, mas o Abel permanece para sempre, né? É bom ver as pessoas aqui, muita gente querida, que eu tenho o prazer de reencontrar. Antes de falar, hoje pela manhã, nós vamos falar sobre, pode projetar já, nós vamos falar sobre, dando continuidade ao que eu comecei falando ontem, e as mulheres que entraram receberam esse panfleto. Já pode projetar, já está projetando? Pode colocar, por favor. Então, esse panfleto que vocês receberam é um ministério que a minha esposa Renata, ela é no Brasil uma pessoa que tem ajudado o ministério chamado Revive Our Hearts nos Estados Unidos. Aqui, Aviva Nossos Corações, é um ministério para mulheres e tem muitas coisas, mais do que eu dou conta de lembrar e de falar, mas que nesse folheto você tem várias informações sobre esse ministério, tá bom? Ele, então, tem um panfleto que tem um QR Code que você pode acessar diversos recursos que tem para as mulheres especialmente, tá bom? Algumas pessoas devem conhecer os livros produzidos por esse ministério, especialmente pela Nancy DeMoss, mas não sabem que faz parte desse ministério que já está no Brasil. Então, fique aqui a dica, se você não tiver a chance de pegar, não sei quantos tiveram a chance de pegar esse panfleto, mas procure depois a minha esposa Renata, onde que ela está aqui? Fique de pé, por favor, essa é a minha esposa Renata. Então, ela tem talvez pelo menos um para você tirar uma foto com o seu celular, tá bom? Nós vamos, enquanto eles preparam ali, vamos abrir no Salmo 51, esse vai ser o tema da nossa exposição nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Como nós tínhamos falado ontem, nós estamos falando sobre esse tema, o justo viverá pela fé. E nós perguntamos ontem, que tipo de justo vive pela fé? Nós também falamos que tipo de vida, né, esse justo viverá. E por fim, que tipo de fé ele precisa ter para viver. Nós aplicamos esse slogan na vida de Jó, na noite de ontem, e hoje pela manhã nós faremos isso na vida de Davi, especialmente num episódio na vida dele, no Salmo 51 relata esse episódio. Nós vamos então, nós já lemos o texto, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus traga-nos de volta, né, a concentrarmos naquilo que temos para dizer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos, traga cativos os nossos pensamentos à Tua palavra e ajuda-nos a, mais uma vez, ouvir a Tua voz, e nós os que estamos hoje aqui somos os que deveriam ouvir essa palavra, e por isso rogamos a Tua bênção para isso, e o fazemos em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, a razão por que eu escolhi o Salmo 51 para ilustrar o que eu tenho chamado, um exemplo de um justo que viveu pela fé, é por causa do fato de Davi ter sido uma pessoa que fez grandes coisas. Ele é conhecido, alguns que conhecem pouco da história de Davi, devem conhecer que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Essa é uma frase que acontece 3 vezes na Bíblia, mas todo mundo se lembra de Davi com essa frase. Não é a única frase que descreve Davi. E dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus, não significa que Davi seja o modelo de homem que Deus espera para que todos os homens sejam moldados na vida e no tipo de homem que ele foi. O Salmo 51 é um retrato da vida de Davi que ninguém de nós homens deveríamos seguir. Isso então nos leva a essa pergunta que temos feito: que tipo de justo vive pela fé? Por que a Escritura resolveu deixar registrado esse recorte na vida de Davi? E a minha tarefa nesta manhã é mostrar que, embora essa expressão, um homem segundo o coração de Deus, não significa um homem que é o modelo de homem que Deus tem na mente. Mas um homem segundo o coração de Deus significa um homem escolhido segundo o coração de Deus. Quando Davi foi escolhido, logo depois de Saul ter rejeitado, é isso que Deus disse a Samuel: olha, eu me provi de um rei, eu escolhi. Davi não era filho de Saul, portanto não era uma dinastia, não houve eleição, foi o próprio Deus quem escolheu: eu quero esse, o filho de Jessé. E assim começou a história de Davi. Então é daí que vem essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi seja um homem que faça tudo conforme Deus espera. Se você pensa nesses termos, repense isso, porque Davi não é um modelo para ser seguido. Davi não é um modelo de um homem justo que viveu pela fé em todo o seu período de vida. Portanto, nesse salmo que nós acabamos de ler, nós lemos a respeito de um homem que deixou, e eu queria hoje pela manhã mostrar apenas o primeiro passo do que eu chamo a caminhada para o arrependimento. E é esse um perfil, então, da vida de Davi, que representa essa frase tão famosa da Reforma, de que o justo viverá pela fé. A justiça de Davi, nesse salmo, é manifestada pela maneira como ele se arrepende do que fez. E o arrependimento é algo que eu tenho chamado, é um movimento que nos leva de volta à comunhão com Deus. Arrependimento é, por causa disso, uma caminhada. E muitos de nós, às vezes que já precisamos nos arrepender, não contamos com a graça, não contamos com a boa vontade das pessoas para quem nós pedimos perdão, porque elas não conseguem enxergar em nós se nós estamos verdadeiramente arrependidos. Uma das razões que eu queria mostrar aqui é que eu mostraria as fotos dos meus filhos, que alguns conheceram bebezinho, mas o meu filho mais novo, o Bruce, ele estuda hoje, faz psicologia na Universidade Asbury, em Kentucky, onde aconteceu recentemente um avivamento. E eu estava ouvindo relatos sobre o avivamento de Asbury e eu descobri que já havia havido outro na década de 70. E naquela ocasião, o presidente da universidade, ainda vivo, ele pôde agora, em 2023, fazer um paralelo do que aconteceu nos anos 70 e do que aconteceu agora em 2023. E uma das coisas que me chamou a atenção dele falando, eu assisti o YouTube da entrevista dele, é que quando aconteceu o avivamento em 75, o grande foco do avivamento começa assim com alguns cânticos, e no caso o meu filho, quando ele falou para a gente: olha pai, começou lá uma devocional na universidade, o pessoal estava cantando e já tem 4 horas que eles não param de cantar. E aí mais à noite, olha, agora já faz 10.
E aí ele parou de avisar porque aí ficou, os irmãos sabem, né, semanas, né, ininterruptas. Mas o centro do avivamento em Asbury, que não é nem uma região tão reformada assim, mas foi o movimento de confissão de arrependimento. E o presidente, à época, dizia que as pessoas que vinham à frente eram pessoas da liderança dele. Então, vinha ao microfone e não era algo esperado, de repente levantava um vice-diretor da universidade, vinha até o microfone e falava que ele tinha um caso amoroso com a secretária do presidente já faz 4 anos. Depois vinha o pessoal do departamento financeiro e revelava. Então, aquilo começou a criar uma situação muito incômoda. Em 75, ele disse, levou 3 ou 4 meses para que aquela notícia saísse da universidade. 2023, é questão de segundos, o mundo inteiro estava ouvindo. E é por isso então que eles barraram, eles não deixaram entrar dentro do auditório. E quem ouviu e viu fotos, sabem que havia 20 mil pessoas para fora da universidade, da capela, e lá dentro só 400. Por quê? Por causa do que era confessado. Eles não queriam que as pessoas soubessem, são coisas íntimas e privadas, né, das pessoas que trabalhavam ali. Mas o meu ponto é, naquela ocasião, esse movimento, o Espírito de Deus, levando pessoas a não mais andarem, caminharem com o fardo do pecado, com a mão de Deus pesando dia e noite sobre cada uma delas. Então, a presença do Espírito naquela ocasião surgiu exatamente por causa disso. E esse Salmo 51, então, nos fala sobre isso. A tese de que nós, ao nos arrependermos, não tem como nós mostrarmos para a pessoa. Nenhum ser humano tem a capacidade de ver o que passa na cabeça de uma pessoa. Portanto, quando nós temos e precisamos pedir perdão a alguém, sempre fica a dúvida, será que essa pessoa sabe exatamente o que ela fez? E mais do que isso, será que ela sabe a gravidade daquilo que ela causou na minha vida? E muitos de nós, às vezes, hesitamos, retemos, às vezes, o perdão, porque não sabemos e não temos a condição de avaliar o que está acontecendo na vida das pessoas. O justo que vive pela fé, diz Abacuque, e Paulo cita isso também, nesse caso, em Davi, é alguém que tomou a decisão de voltar-se para Deus. O pecado, irmãos, especialmente pecados graves como esse que Davi cometeu, são movimentos que nos afastam de Deus. Ninguém peca diante de Deus, ninguém envolve em situações pecaminosas, em situações desastrosas, simplesmente porque amanheceram um dia e resolveram fazer algo escabroso. Não. O pecado é algo resultante de uma caminhada, às vezes inconsciente, de nos afastarmos de Deus. À medida em que isso acontece, nós também nos tornamos frágeis e nos tornamos passíveis de fazer coisas dessa natureza. Portanto, nas palavras iniciais do Salmo 51, eu queria que você voltasse os seus olhos e observasse uma expressãozinha que é muito importante, que ela aparece aí, que é a expressão compadece. Compadece-te de mim, ó Deus. Pode parecer uma coisa simples, mas essa expressão compadece, ela mostra que Davi está, antes de qualquer coisa, buscando compaixão. Ele não está procurando os seus direitos, ele não está querendo preparar o terreno, assim, eu vou confessar o meu pecado, mas primeiro eu quero que todo mundo saiba por que eu caí nesse pecado. Eu vou confessar o meu pecado, mas eu quero que todos saibam que há também 3 pessoas envolvidas naquilo que eu fiz. Eu vou confessar o meu pecado, mas eu quero que todos saibam que a motivação que me levou até aquilo tem algumas razões e que muitas pessoas podem aprender com isso. Ou seja, algumas pessoas que demonstram ou querem demonstrar evidências de arrependimento, trazem debaixo do braço enormes relatos e às vezes vários arquivos e anexos tentando justificar aquilo que fez. O justo que vive pela fé, no caso Davi, é alguém que abriu mão
de qualquer justificativa. Quem pede compaixão reconhece que não tem mais nada a se dizer. Quem pede compaixão reconhece que ele não tem mais direitos. Quem pede compaixão reconhece aquilo que ele pode receber, que é algo totalmente imerecido. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9, já menciona isso, que todos vocês talvez já conhecem, onde ele diz que Deus ele terá misericórdia de quem Ele quiser. Então, misericórdia e compaixão não é algo que nós podemos obrigar alguém. Não tem como você chegar para alguém, seja um cônjuge, seja um amigo, seja qualquer um membro da igreja, olha, depois de tudo que eu fiz por você, você tem que me perdoar. Pastor, eu já pedi para aquela pessoa me perdoar, mas ela não me perdoa. Olha, irmãos, há situações, pessoas que são muito propensas, muito rápidas para pedir perdão. A gente tem também que pensar 2 vezes se ela de fato entende o que ela fez. E às vezes a atitude com a qual nós nos dirigimos a alguém para pedir perdão revela um pouco, às vezes, do nosso desejo apenas de limpar a nossa barra. E jogamos a batata quente para o lado da pessoa que nós ofendemos e agora já pedimos perdão e estamos esperando ela responder e ela nunca responde. Mas calma lá. O arrependimento é algo que para nós seres humanos precisa ser assistido na vida de uma pessoa. E no sistema presbiteriano nós disciplinamos pessoas pelas suas faltas e depois, num período que é chamado período de disciplina, espera-se que ela demonstre provas de arrependimento. Seria bom se nós fizéssemos uma tomografia e já ali aparecesse pessoa 100% arrependida. Seria muito mais fácil. Mas não existe isso. Então, cada um de nós precisamos demonstrar essa etapa na nossa vida, no nosso caminhar. Ninguém conhece o seu coração, mas nós conhecemos e podemos ver a sua vida. E uma das primeiras coisas, um dos primeiros passos, se você está precisando se arrepender, ou se você é alguém que acompanha alguém que tem tentado mostrar evidências de arrependimento, o primeiro passo é esse. É a pessoa buscar compaixão. Ela não busca apresentar provas, ela não busca apresentar outras pessoas que estiveram envolvidas. Não importa quem esteve envolvido, não importa qual a justificativa. Quem pede compaixão, pede aquilo que não merece. Veja, irmãos, a razão por que Davi pede compaixão, e compaixão é algo que envolve uma sentença. Ninguém pede compaixão simplesmente como o primeiro ato quando ele é abordado pelo seu pecado. Veja, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, por favor, no segundo livro de Samuel. É o relato onde parte dessas coisas que eu estou falando aconteceu, no segundo livro de Samuel. É a situação, eu não vou ler todo o texto, ele já é conhecido da maioria dos senhores e dos irmãos, mas o segundo livro de Samuel, no capítulo 12, fala sobre esse episódio na vida de Davi. E eu queria apenas frisar alguns aspectos nesse relato que é conhecido, os irmãos já sabem. Chega o profeta Natã e conta a história daquele fazendeiro que tinha diversas ovelhas, e chegou um visitante na sua casa e ele não teve a coragem de pegar uma ovelha do seu rebanho para oferecer como um jantar para o visitante. Ele foi até o vizinho, que tinha apenas uma ovelhinha, criava aquela ovelhinha como se fosse alguém na sua casa, dormia na cama e aquela coisa toda, e depois esse vizinho, perdeu a sua ovelha para o fazendeiro mais rico. Eu leio, veja só comigo, no versículo 5, depois de contar a história, Davi reage dizendo, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 5, então o furor de Deus se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, por quê? É isso que me chama a atenção, por quê?
porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha só. Então, Davi é alguém que viu e entendeu na história que Natan contou a necessidade de ter compaixão. Mas ele mesmo foi alguém que não teve compaixão. Mais adiante, para a surpresa de Davi, versículo 7 nos diz que Natan diz que a pessoa era o próprio Davi, e aí ele acrescenta dizendo que a responsabilidade por causa daquilo, diz o versículo 10, agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti, e o tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Por quê? Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel, perante o sol. Bom, vocês se lembram, vocês conhecem a história, Davi tentando apagar evidências do que ele fez, tentando queimar arquivos. Davi providenciou que matasse o marido de Batseba, providenciou que fizesse várias coisas para que aquilo que ele havia feito não viesse à tona. E aqui estava uma pessoa que sabia o que ele tinha feito. E eu fico pensando quais seriam as opções de Davi nesse momento, de quando foi confrontado por Natan. Olha, a opção 1 seria, eu imagino, né, se ele mandou matar Urias, eu não tenho dúvida de que ele deve ter pensado, talvez eu deva matar Natan então. Porque se ele sabe o que aconteceu, se eu matá-lo, eu encerro aqui, eu queimo mais um arquivo. Segunda opção, para ser coerente com a história que ele ouviu lá, da cordeirinha, talvez Davi pudesse, olha, eu me entrego então, eu sei que a pena para o adultério, na lei de Deus, é a morte. Então Davi merecia ser morto. Não só ele, como Batseba. O adultério não comete uma pessoa só. Então essa opção 2, ele não fez isso. E a terceira opção foi o que ele realmente fez. Ele admitiu o seu pecado e ele iniciou então o processo de arrependimento. Meus irmãos, uma coisa que é importante nós sempre lembrarmos, embora nós leiamos no Salmo 51 e também no Salmo 32 que Davi, ele repete de maneira tão linda, né? Confessei-te o meu pecado. Davi não confessou o seu pecado. Davi foi confrontado e ele reconheceu. É uma diferença muito grande. Uma pessoa que vem voluntariamente e confessa o seu pecado é uma coisa. Alguém que antes de fazê-lo, mentiu, manipulou, matou alguém, envolveu várias pessoas no seu pecado, para depois, somente depois de ter sido confrontado, admitir, é muito diferente. Então, o salmo que nós lemos reflete uma fase posterior, depois que Davi já tinha confessado o seu pecado, mas ele então inicia essa jornada. Pedir compaixão, então, é um gesto inicial que você, de fato, escolhe. Não é o caminho mais fácil. Ao pedir compaixão, Davi não tornou a vida dele mais fácil. A vida desse homem de Deus, desse justo que vive pela fé, ainda terá muitos desdobramentos que serão bastante complicados. Mas no versículo 13, aí na sua Bíblia, veja, Deus lhe dá o perdão. Versículo 13... 2 Samuel 12, 13, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Ele confessa o seu pecado. E a resposta que vem a esse pedido aparece, por incrível que pareça, no versículo seguinte, é dito que também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Eu não sei quantos se atentam para isso, né? O fato dele não morrer é porque era esperado. Essa era a punição para pessoas como Davi que cometiam adultério. Então morrerás, e ele recebe aqui a confirmação de que ele não morrerá. E diz ainda na sequência que, posto que com isso, deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu
morrerá. Se você tiver uma caneta aí e estiver anotando, sublinhe essa expressão aí, o filho que te nasceu. Isso significa que quando Davi foi confrontado por Natã, o menino já tinha nascido. Ou seja, pelo menos 9 meses depois que Davi cometeu o adultério e a mulher ficou grávida e o menino nasceu, foi somente aí que Davi foi confrontado e admitiu o seu pecado. Então nós estamos falando, irmãos, de 9 meses, guardando o pecado, carregando a mão de Deus que pesava dia e noite sobre ele. Mas nessa ocasião, nós vemos algo importante, irmãos. Se Davi foi perdoado, se Davi, como Deus disse que ele foi perdoado, por que ele está pedindo compaixão? Se ele já foi perdoado por Deus. Esse é um grande aspecto de um justo que vive pela fé. Davi não é alguém pensando apenas em ter a papelada, a parte legal com Deus arrumada e ajustada, não há mais nada que consta contra mim. Davi, sim, isso é importante, mas Davi está preocupado em voltar a ter comunhão com Deus. Ele não está pedindo compaixão para Urias, que já morreu, ele não está pedindo compaixão para Batseba, ele não está pedindo compaixão para os príncipes e as pessoas que poderiam colocá-lo num tribunal e sentenciá-lo de morte. Ele está pedindo compaixão a Deus, porque é a Deus que ele quer voltar a ter comunhão. Isso sim, irmãos, é marca de uma pessoa arrependida. E olha, não é raro, nós que trabalhamos com pessoas em pecado e em igrejas onde eu pastorei, às vezes nós temos que lidar com casos assim, e a reação de alguns saem da sala do conselho batendo a porta ainda. Então, esse tipo de pessoa está muito longe de dizer que está preparado e está, pelo menos, iniciando uma caminhada em direção ao arrependimento. Davi, então, demonstra não apenas o desejo, mas ele demonstra a verdadeira motivação. Ele quer se arrepender, ele quer voltar a Deus, ele quer fazer isso porque ele não quer ser privado da comunhão com Deus. E veja, se o menino que nasceu desse adultério era uma criança que não tinha aparentemente nada a ver com a situação. E mesmo assim, vocês viram que o texto diz que Natã disse a Davi que Davi não morreria, mas o filho que nasceu do adultério morreria. E veja, por que Deus teve compaixão de Davi, não dando a ele o que ele merecia, e colocou o filho que nasceu do adultério dele com Batseba, uma criança que não tinha nada a ver com o que os pais fizeram? E por que essa criança, diz o texto, porque por causa do pecado a situação de Israel se tornou vexatória ao redor dos povos, mas por causa disso Deus cobraria a vida daquela criança. E os irmãos que conhecem a história de Davi sabem que depois dessa palavra, Davi voltou-se para casa, curvou-se diante de Deus, e a Bíblia diz que ele chorava muito. Ele ficou em jejum, não bebia água, não comia pão, somente intercedendo a Deus para que não matasse aquela criança. E ele pediu a Deus compaixão, ele pediu a Deus que poupasse a vida daquela criança. Os irmãos que já leram esse relato sabem que muitos ficaram até preocupados com Davi, porque ele vivia prostrado apenas, chorando, suplicando a Deus para que não tirasse a vida daquele bebê que havia nascido. E a Escritura diz que depois de 7 dias, a criança morreu. E por incrível que pareça, quem já conhece o relato sabe que quando a criança morreu, Davi lavou o rosto, tomou um banho e voltou a agir. Se você está pensando, mas pastor, eu não acho isso justo. Não acho isso justo. Por que Deus não teve compaixão daquela criança?
Por que Deus não matou talvez Batseba e Davi? Porque Ele não fez como aquela parábola que Natan contou havia ilustrado? Será que Deus não consegue enxergar? E às vezes, irmãos, pessoas que estão nessa caminhada de arrependimento não conseguem visualizar isso. Antes delas irem e confessar o pecado ou iniciar uma caminhada de arrependimento, elas querem ter certeza de que todos saibam os detalhes e saibam as justificativas que me levou a fazer aquilo que eu fiz. Não precisa disso. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração como o de Davi, que quando confrontado, ele se volta para Deus. Mas por que deixar aquela criança morrer? Por que é que Deus não teve compaixão da criança e teve compaixão de Davi? A morte, irmãos, dessa criança é um castigo, não contra ela, mas é um castigo contra Davi. Porque é um lembrete, porque por trás da morte daquela criança ficaria sempre gravado na vida daquele homem de Deus, daquele justo que viveu pela fé, e que para que a minha vida fosse poupada, a vida de um filho teve que ser colhida. Davi, quando escreveu o Salmo 51, certamente ele já tinha passado por esse momento de assistir à morte do filho que havia nascido, o bebê de 7 dias que havia nascido. E todos nós devemos nos lembrar disso. Quando lermos o Salmo 51, quando lermos a história desse adultério de Davi, quando lermos a história a respeito dessa criança que morreu e o pai foi poupado, devemos lembrar exatamente da grande metáfora que isso nos ensina. O Filho de Deus também teve que morrer. Da mesma maneira que Deus não teve compaixão daquela criança para poupar a vida de Davi, Deus também não teve compaixão do seu único filho, para que eu e você pudéssemos também ter a compaixão de Deus por causa dos nossos pecados. Portanto, irmãos, um justo que vive pela fé não é um justo que caminha de maneira altaneira, sem cometer qualquer deslize. Um justo que vive pela fé é um justo que sabe quando caiu, que sabe a importância de retornar à comunhão com Deus, e sabe, e não precisa fazer parte de nenhum avivamento para ser movido por Deus para confessar os seus pecados. Davi era alguém importante, era um rei e era uma pessoa usada por Deus sobremaneira, não temos dúvida disso. Mas, irmãos, à semelhança do que Deus fez com Davi, Deus pode fazer com a minha vida, pode fazer com a vida de qualquer um de nós. Ninguém, eu repito, ninguém é capaz de carregar uma culpa para sempre. A mão de Deus pesando dia e noite sobre a vida de uma pessoa em pecado é algo, irmãos, que o ser humano não consegue carregar. E aqueles que tentam, todo mundo percebe, porque a pessoa, como diz o Salmo 32, os ossos enfraquecem. A sensação de que você vê no semblante da pessoa, que ela não é mais a mesma. Ela não é a pessoa que outrora tinha um vigor, uma alegria, tinha uma esperança estampada no rosto. Uma pessoa que carrega a mão de Deus pesando, é uma pessoa que ela finge que nada está acontecendo. Mas quem a conheceu anteriormente percebe a sua angústia, percebe a sua luta. E esse homem, então, no caso, no Salmo 51, é alguém que nos deixa essa lição. Um justo que vive pela fé é alguém que é capaz de reconhecer os seus pecados, é capaz de caminhar de volta para Deus. Meus irmãos, graças a Deus que o nosso Deus é um Deus perdoador. A Bíblia diz que Ele é um Deus que abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Eu não sei se você já teve a chance de contar, mas de Abraão até nós ainda não completou 1000 gerações. Abraão é de 1780 a.C., uma geração são 40 anos, então 1000 gerações seriam 40.000 anos. Então de Abraão até nós não completou 1000 gerações. Se Deus não amou ninguém de lá para cá, nós ainda estamos no crédito de Abraão.
Mas a Bíblia diz também que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, para que ele acompanhe, para que ele monitore. É um mecanismo de segurança, para ver se os filhos não estão repetindo o pecado dos pais. Um justo que vive pela fé é uma pessoa visitada, uma pessoa guardada, monitorada, auditada por Deus, para que pecados de uma geração não se perpetuem para a próxima. Que Deus nos ajude a ser homens e mulheres tementes a Deus, justos, que vivam pela fé, mas que saibam a importância de estarmos sempre próximos e caminhando na direção. Não precisamos estar já colados com Deus. Tem alguns que parecem que estão mais próximos. Não importa. Se você está mais longe, continue caminhando. O importante é que você esteja na direção certa. E a direção certa é longe do pecado e na direção de Deus. É isso que Deus espera de você nesta manhã. Vamos orar?